Oi, oi, tudo bem? Oi, pessoal, bem-vindos. Deixa eu colocar aqui um pin no nosso tema. Nós hoje estamos já no nosso 8º dia da live, que faz parte da série de lives, que faz parte da, do aquecimento, da preparação da Masterclass Comunicação de Sucesso. Meu coração aqui já começa a ficar super emocionado, batendo mais forte, porque se tem uma coisa que eu adoro é preparar a Masterclass com bastante cuidado para que cada um que venha seja super bem-vindo, traga seus problemas da comunicação e assim vai melhorando em todos os níveis. Né? Então eu sou Cida Stier, sou fonoaudióloga e essa série que eu propus, Comunicação e Carreira, tem o objetivo de fazer com que você reflita sobre a sua comunicação para conquistar muitas novas oportunidades na sua carreira e também na sua vida, através de uma comunicação assertiva, aquela comunicação que faz você se posicionar de forma correta, seja lá no teu ambiente pessoal ou profissional. Hoje nós vamos falar sobre um tema que traz muita complicação na vida da gente, que é reuniões que têm participantes que não se preparam. E é muito fácil não se preparar para uma reunião, simplesmente você vai de corpo presente e acha que tudo vai dar certo. Então o tema é prepare-se e apresente as suas ideias com segurança e com bastante clareza. E o que é se preparar? É saber que todas as situações que nós vivenciamos, nós precisamos ter uma estratégia certa para se adequar ao momento. Na comunicação não é diferente. Quando nós vivemos esse mundo, sai de uma reunião aqui online, depois vai para uma situação presencial, tá com o cliente, tá aqui, tá ali, o que acontece? A vida vai exigindo muitas estratégias e a gente tem que ir se preparando rapidamente para cada uma delas. Agora, o que não dá é para achar, não, eu vou do meu jeitão aqui e dou conta. Muita gente pensa assim, não é? Oi, Lisane, deixa eu dar um oi aqui para vocês que estão chegando, muito gostoso receber vocês aqui no YouTube, no Face, porque é o momento de parar, pensar na comunicação e no dia seguinte já tentar colocar em prática algumas coisas que a gente vai conversando por aqui, tá certo? Bem, quando nós pensamos na preparação, você pode imaginar que, mas ninguém tem tempo de ficar se preparando para tantas coisas. Será que não? Nós temos sim, e temos a necessidade de fazer isso de uma forma bem agilizada, mas também bem estruturada. Será que isso é possível? Claro que é possível, porque tudo depende de fazer as perguntas certas para que você conduza o seu raciocínio para uma comunicação assertiva, que seja bem pontual. O que acontece é que, de modo geral, falta muita clareza na comunicação. E nós podemos falar sobre a clareza da voz, a clareza da dicção, a clareza da organização de ideias. Quero aqui dizer que eu estou super feliz. Olha a quantidade de participantes. O pessoal está se inscrevendo na Masterclass, está participando da pesquisa. Eu vou dizer que de todas as atividades, os eventos, a Masterclass e as semanas que eu já fiz, essa tem uma participação enorme na pesquisa. E eu estou muito feliz com isso, porque está me trazendo elementos muito consistentes para direcionar a nossa conversa nos próximos dias. E ali eu faço uma pergunta na pesquisa, não sei quem que participou já aqui dela, que eu pergunto assim, qual que é a tua dificuldade maior? Se preparar para uma reunião, para um vídeo ou para uma apresentação em público? Pois olha, a grande maioria coloca nos 3. Eu vou dizer para vocês que na minha ideia, lá atrás, eu achava assim que
se preparar para uma reunião não era uma coisa que as pessoas tivessem tantas dificuldades. E cada vez mais, talvez até por essa relação online que se estabeleceu, com muito mais propriedade, se está ali na frente de uma tela, você tem que estar preparado, você não pode ficar no cantinho da sala lá e não falar nada, e não se posicionar quando você precisa se posicionar. E dessa forma, esse tema vem para que a gente possa refletir um pouquinho quais são as dificuldades e como que nós podemos fazer isso de uma forma que passe segurança tanto para você quanto para as pessoas que estão no entorno. Bom, então vamos pensar num contexto de uma reunião. As empresas, no geral, marcam muitas reuniões, sai de uma, entra em outra, aquela história, né? Passa o dia lidando com uma agenda de reuniões. Se você não tiver essa capacidade de planejamento, você peca em todas elas. Então, imagino que você tem lá a tua agenda, independente até se você trabalha na, mais na iniciativa privada, ou mesmo se você trabalha numa coisa, num serviço público, ou se você tem um consultório como eu, ou um escritório, tanto faz. A palavra é planejamento. E é aqui que a coisa complica. Por quê? Você tem que olhar para a tua agenda, é organização do tempo. Sabe que fala tem muito a ver com organização de tempo. E é isso que assim, inviabiliza muitas reuniões, empaca o dia de muita gente, porque o uso do tempo começa todo errado, se não existe uma preparação coletiva para os assuntos que serão tratados. Então, o planejamento significa o seguinte: você olhar para a tua agenda e observar quanto tempo você vai precisar para cada atividade que você vai fazer. Então, vamos imaginar assim: você tem uma reunião, vamos fazer um cenário ideal, maravilhoso. Uma reunião no dia. Você tem tempo de se planejar, pensar o que você vai fazer e tal. Agora imagina que você tem o dia tomado por reuniões. Você vai ter que fazer o mesmo, se planejar. O que muda então? Primeiro, você tem que fazer duas perguntas bem esclarecedoras sobre o que é essa reunião. Óbvio, é óbvio, mas muita gente não pergunta. Não, tem reunião lá com o fulano, não sei o quê, com o departamento tal. Vai. Então, o que a gente vai tratar? O que exatamente vai ser tratado nessa reunião? Muito bem. Aí a segunda pergunta muito importante é: o que eu tenho para contribuir nessa temática? Qual que é o meu papel nisso? E isso é relevante, porque se você não se pergunta, muitas vezes você pode ir para uma reunião em que esperam que você se posicione, mas você não percebeu que precisa se posicionar. E isso acaba, então, demonstrando a tua falta de planejamento, de assertividade, de iniciativa, de se colocar num assunto que é importante para as pessoas saberem. Ou seja, o que você está fazendo, como e de que forma que a tua atividade vai impactar naquele momento. Bom, mas aí vamos imaginar que você tem dificuldade de se posicionar. Você diz: não, olha, nesse grupo aqui eu não me sinto muito à vontade, então eu prefiro ficar quieto aqui e depois eu falo individualmente com cada um. Não faça isso. É um retrabalho, é um erro na comunicação, isso acontece muito. Não, depois eu falo lá com o meu chefe, diretamente com ele. Não, você pega a sua coragem, que é um dos temas que a gente tem trabalhado muito nas últimas semanas, e fala, nas últimas 2 semanas, passada e essa, e diz: tá bom, não me sinto bem, vou ter que falar, talvez a minha voz até dê uma tremilicada aqui, mas eu vou falar. Para isso, se você então pergunta o que eu vou falar, qual é o meu papel, ao invés de escrever um monte de coisa, você faz uma segunda pergunta, que é assim: o que é mais importante ser falado? E esse desapego do excesso ajuda muito. Então, veja, você vai numa reunião que tem mais pessoas que também precisam falar. Se você não se organiza, você pode pegar esse tema, que é importante, e abordá-lo em
toda a sua extensão. Mas se você, antes de entrar numa reunião, se pergunta o que é mais importante ser falado neste momento, e aí vai a dica para quem fala demais, não percebe que não tem foco. Vou contar para vocês que é muito estressante ouvir as pessoas me dizendo assim: ai, Cida, eu sofro demais porque uma reunião podia ter 10 minutos e tem 3 horas. Porque, claro, tem reuniões que são pertinentes, ou seja, que precisam ser mais extensas, mas mesmo assim, cada um tem que fazer a sua administração do tempo, da quantidade de fala, e também se aquele assunto não se refere a você e você acha que aquela reunião você não precisa estar, é importante que você diga: olha, eu aqui, a minha contribuição é muito pequena, eu posso então me ausentar? Ou então posso, já combina antes, faz parte do planejamento. Posso ficar X tempo, porque também você vai agilizar esta relação de produtividade e também de fala assertiva. O que acontece muitas vezes com quem não se planeja, vai para uma reunião sem ter se preparado, chega lá, começa a falar muito e nessa falação toda faz com que uma pessoa mais tímida, mais retraída, que está ali tentando falar alguma coisa, desista, porque diz: ah, nem vou falar, a minha ideia nem era tão importante assim. Aliás, quero saber, alguém já participou de uma reunião e teve essa sensação de desistir de falar porque sentiu que sua opinião não era importante? Porque tanta gente falando sobre tanta coisa, você estava ali tentando, um espacinho, de repente não aconteceu e você desistiu. E com isso, você não se posicionou. Lamentável, porque você não pode desistir. Não tem essa história de não, eu não, deixa, ele vai falar no meu lugar, ele fala melhor do que eu. Não, não deixe que isso aconteça de jeito nenhum. A Lidiane está falando aqui, não sabia que tinha tanta dificuldade na comunicação até tentar. Falar numa reunião, Lidiane, isso acontece com todo mundo. É difícil, acho que a administração do tempo em uma reunião é uma das coisas mais difíceis de um trabalho em grupo. Porque às vezes uma pessoa tem necessidade de falar uma coisa, não tem como cortar, aí outra pessoa fala um negócio que não tem nada a ver, você não tem como levar para o lugar certo. O planejamento tem que ser algo que já aconteça como uma rotina, um processo habitual. Qual é a pauta? O que nós vamos discutir? Dentro dessa nossa abordagem, o que me cabe falar? E aí tem aquela coisa, sempre num grupo tem os que com certeza vão querer falar e os que com certeza não vão querer falar. Então, aí, esse grupo que não gosta de falar, a gente acabou de comentar a respeito. E o grupo que adora falar e não percebe que fala demais? Como resolver isso? Hã? Como? Como fazer? A Gisela está aqui falando que já fui a bocuda da reunião. Hoje só observo. Também não radicalize, porque você não pode sair de uma situação e ir para outra. Não, porque senão você acaba não expondo o teu pensamento. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Achar o jeitinho certo, tanto de falar na reunião, aquilo que precisa ser falado. E olha, pode parecer uma coisa meio simples demais, mas é que funciona muito. Se você entra numa reunião, abre sua câmera, se for, né, uma online, e já fica ali proativo, proativa para aquilo que vai acontecer. E já vai sabendo, ó, o meu papel aqui é esse, eu preciso falar esse negócio aqui. Muito bem. Aí chegou a hora de falar. Tá aquela coisa, todo mundo falando, coisa e tal, você pensa assim, tá, neste contexto, o que é mais importante ser falado? Pronto, pronto, todos os problemas estão resolvidos.
O Leandro está falando aqui, olha, que o problema é ser novo numa empresa e não conhecer o processo e ter que participar de várias reuniões sobre projetos em andamento. Olha, Leandro, aí tem uma coisa muito simples que precisa ser feita nesse caso. Não ter vergonha de perguntar. Bom, primeiro, entra na reunião já se preparando ao máximo para entender aquilo que vai ser tratado. E como? Abordando as pessoas responsáveis pelos projetos que vão ser tratados naquela reunião. Manda uma mensagem: "Ei, eu estou chegando agora, você pode me contar sobre tal coisa?". É que às vezes a gente tem aquele senso de não querer incomodar, ou também de achar que uma pergunta pode demonstrar, assim, que ou está sendo invasivo demais, ou vai passar a impressão de que não está sabendo de nada, e é fundamental que você consiga colocar o seu ponto de vista e, inclusive, a sua dúvida. E é bem legal isso, porque, por exemplo, você está chegando agora, provavelmente você vem com um olhar novo sobre aquilo que você vai enxergar pela primeira vez. E uma opinião, uma análise que você faça pode trazer muitas percepções para aquele time que já está ali há muito tempo. Por isso, não tem como abrir mão de um posicionamento, não deixar de falar e não falar demais. Eis o grande ponto para ser trabalhado sempre em reuniões. Cada um de nós sabe, eu sou a bocuda da reunião, como a Gisela falou, né? Eu era, e agora não falo mais. Acha o meio termo. Você não precisa ser aquela que fala demais, mas aquela que fala na hora certa, do jeito certo, e faz com que todo o pensamento se organize, porque você contribuiu para trazer clareza. Quando uma reunião ela é confusa, todo mundo fala e cada um vai numa direção, na realidade está faltando clareza, que significa entendimento daquilo que é o mais importante para aquele momento. Qual é o foco? Onde é que está a nossa atenção? Se você assume esse compromisso com a tua agenda, já organizando previamente o que você vai precisar, isso você pode fazer, por exemplo, num final de semana, acabou ali teu final de semana, pega uma horinha do domingo ou da segunda, bem cedo, como você achar melhor, ou ainda, se você já quer passar um final de semana que você não queira pensar em nada, já na sexta-feira, teu último compromisso pode ser dar uma mapeada no que você tem na semana seguinte e já vai colocando ali elementos. Ó, isso daqui, para essa reunião eu vou precisar disso, para essa isso, e assim esse teu planejamento faz com que a clareza já comece a ser exercitada num processo anterior à tua preparação. Você sabe o que você vai falar, você sabe. E outra, né, é buscar informações que ajudem. Às vezes, como eu falei agora para o Leandro, em relação a conhecer melhor um projeto, perguntando, mas às vezes tendo que acessar informações que contribuam para aquela visão ali de dentro, mas vai trazer informações de fora, vai pesquisar alguma coisa, vai, vai se preparar. O grande problema é que essa palavra preparar é negligenciada porque parece bobagem. Mas se eu sei, se eu trabalho com isso, eu sei falar sobre isso. Não, não é bem assim. E por não ser, é que a gente precisa ter essa organização. Eu vou aqui mostrar para vocês, eu sei que aqui tem muita gente que me acompanha, entrando, saindo, dando uma passadinha por aqui, e eu vou mostrar para vocês uma forma que eu considero bem bacana de se preparar de uma maneira rápida e trabalhando essa ideia de sequência, estruturação do pensamento, dando clareza e também objetividade à sua fala. A Mari está falando, já estou arriscando fazendo perguntas. Que legal, Mari! Me assusto muito quando alguém me faz uma pergunta e pede minha opinião. Se assusta, querida, querida demais. Veja, são detalhes que podem parecer tão fáceis para algumas pessoas, no entanto, quando você
se sente valorizada numa reunião e alguém quer a tua opinião, você então entende que você precisa dar a tua opinião, que você tem uma opinião e ela tem que ser colocada na mesa. Claro, por quê? Tenho certeza que aqui nós estamos com profissionais sérios, competentes, fazendo o seu melhor. Quando você vai para uma reunião, pela timidez, você não pergunta, você não se coloca, você deixa de passar confiança. A gente não pode ter medo de mostrar o que a gente sabe, até o que a gente não sabe também. Ó, não sei isso, você pode me explicar, por favor? Já pensou que chatice se a gente soubesse de tudo? Não, 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 não dá para ser assim. Bom, pessoal, então vejam lá, nós falamos aqui sobre a necessidade de se organizar para um planejamento já ao longo da semana, sabendo o que se tem pela frente. É claro que muitas demandas surgem ao longo da semana, mas você já vai sabendo aqui, vou precisar disso, então vou ter que acessar tal, vou fazer isso, você já se planeja com o todo, tá certo? E aqui a Lua está falando que aprender a perguntar quando precisa é libertador. Sim, e é libertador porque empodera. Você começa a sentir que você tem o teu espaço ali, um espaço que você nunca ousou usar, entender que tinha, olhar para ele como teu. Ah lá, teu espaço, tua janelinha. Né? Então, se você está no online, eu falo muito isso. Tá numa reunião, pelo amor de Deus, não deixa a tua câmera desligada, né? Tá lá, só teu nome lá na frente. Se é uma reunião que o teu posicionamento é importante, e sempre é, você tem que deixar a tua câmera ligada. Mesmo numa aula, deixa a tua câmera ligada, a não ser que você tenha que fazer alguma coisinha rápida e voltar, como se você estivesse numa sala e tivesse que dar uma saidinha, ok, sua imagem some, mas ali você já está marcando tua posição. E quando você precisar falar, é muito mais fácil você já estar visualmente inserida nesse contexto, não é verdade? E aí sim. Bom, passamos então para a segunda parte, planejou, se organizou, e aí nós vamos pensar numa segunda etapa, tá? Então eu estou dentro da reunião, já aqui na boca da reunião, estou entrando na reunião, e eu preciso só organizar aquilo que eu já planejei. Usa o método bolinha. Quem aqui conhece o método bolinha? Ai, meu Deus do céu, o método bolinha é o meu querido, é o meu amorzinho na estruturação do pensamento, na organização da fala. E ele acontece, deixa eu pegar aqui para vocês verem que coisinha mais fácil. Olha ali, a gente pega um pedaço de papel, isso aí, Caio, e você está usando o teu método bolinha? Então, a gente sempre conta alguma coisinha aqui, um bastidor do que a gente faz, tanto aqui no consultório como no curso, mas quando você vai preparar alguma coisa, não me venha com textos, com cadernos, com mil coisas. Você tem que pegar uma coisinha pequena que você consiga trabalhar informações bem rápidas, ou seja, que você acesse aquilo rapidamente. Muito bem. Então, você vai desenhar o método bolinha, nada mais é do que um mapa mental, que eu apelidei de método bolinha, porque você desenha mesmo bolas que você, então, vai colocar lá. Então, veja, no meu papelzinho minúsculo, eu coloquei lá uma primeira bolinha, que significa o tema. Então, qual que é o tema da reunião? Como ser mais produtivo, por exemplo, tá? Coloquei lá, então, tema. Bem, levando em consideração que você já lidou com essa reflexão, você já estava fazendo um planejamento, você já tem claro qual que é o teu papel, você então diz, tá, então em relação a esse assunto, eu tenho que falar, e aí assim, olha, você vai fazer esse mapinha aqui de uma maneira que você veja com bastante clareza quais são os pontos. No nosso cérebro, 3 tópicos são muito fáceis de lembrar. Então, significa que se você organizar a tua fala com 3 pontos principais, você vai estar com isso aqui bem desenhado na tua cabeça. Mas nós também pegamos esse papelzinho
E desenhamos aqui, olha, que legal. Então tem lá 3 bolinhas, que você vai colocar o teu tema aqui. Vai colocar, eu vou falar, vamos pensar assim, amanhã e sexta eu tenho reunião com a minha equipe, por exemplo, tá? Então eu tenho que falar 3 coisas. Vou falar sobre, a masterclass, os preparativos para a masterclass, vou colocar lá. Por exemplo, tá? Só estou dando um exemplo de uma reunião minha. Então, os preparativos que todos nós estamos fazendo, como estão, vou colocar aqui, como estamos, quero saber como cada um está na equipe trabalhando com seus preparativos e o que está faltando. Vou mostrar já no meu papelzinho. Tá, então, veja lá, eu já defini aqui o meu ponto de partida. Você não vai entender minha letra, porque infelizmente ela é assim mesmo, ó. Então, preparativos para masterclass, que eu quero saber se cada um aqui já se inscreveu, hein? Depois vai lá na bio, se inscreve, manda para os amigos, para a família, para todo mundo que quer melhorar a comunicação, que é a tua oportunidade de arrasar em 2022. Muito bem, então aqui veja, eu fiz mais 2 bolinhas aqui, porque neste tópico eu preciso saber como estamos e o que está faltando para que tudo dê certo. Faz a conta, né? Estou aqui só estruturando dessa forma. Bom, então falei sobre os preparativos e eu vou falar então sobre. Vou pegar uma caneta aqui estragou. Vou falar sobre os dias. Então, vou falar aqui, digamos, a aula 1, tá? Aula 1, e vou falar sobre os materiais e revisão de materiais, tá? Vou falar aula 1, 2 e 3, só para ficar bonito aqui. Daí eu vou fazer mesma coisa, definir o tópico 2, eu vou desmembrar esse segundo tópico com tudo que vai precisar ser falado em relação a ele. E depois eu vou pensar, então, qual é o outro tema, tá? O fechamento. Vocês sabem que a masterclass é sempre um momento que antecede a abertura de um novo grupo. E como eu não abro grupo sempre, eu tenho um grupo de mentoria, um treinamento avançado para quem quer dar um passo muito além na comunicação e quer ter a minha orientação, quer que eu guie. Então, esse momento que a gente fecha a masterclass, missão cumprida, de dar o nosso melhor, nós abrimos as inscrições para o treinamento. Então, fechamento e abertura de turma, por exemplo. Que precisa ser feito, como fechar todas as ideias, mesma coisa. Coloquei lá, então, o terceiro tópico lá, bem organizadinho, quer dizer, organizadinho nesse esquema de bolinha, que é essa ideia mesmo. E aqui você tem, então, um mapinha, que é um mapa mental. Bom, essas bolinhas acabam trabalhando muito na memória mesmo. Você vai falar, tá, então, o que que é que eu tenho que falar? Eu tenho que me fixar muito objetivamente nos 3 pontos. Às vezes pode entrar numa reunião, você pode ter só um ponto que é o mais decisivo, mas eu estou dizendo assim, se você tem uma extensão maior, se você tem que falar muitas coisas, fixe em 3 ideias principais e nessas 3 ideias, observe o que você precisa falar sobre cada uma delas, mas de forma sucinta. Coloca aqui, ó, palavras-chave para que você consiga reter a informação. Não vai com texto, não vai com caderno, não vai com aquele monte de coisa. É lógico, se você estiver numa situação que você precise consultar alguma coisa, você vai com esse material que você precisa consultar, às vezes um número, um valor, um dado específico, tá? Tem que estar junto. Mas não é isso que vai criar a tua rota da fala, tá certo? Bem, aí você vai então trabalhar com esses 3 focos e deixa aquilo pertinho de você. Muito bem. Vai achar o momento certo de falar e você ainda precisa, nessa estruturação, de acordo como o assunto vai se encaminhando durante a reunião,
colocar uma coisa muito importante, que é a bola final aqui, quase não coube, minha letra faz um pouquinho de bagunça. Então, o que a gente vai colocar? Gente, uma coisa fundamental, dá para ler ali? Conclusão. A conclusão é o momento que você fecha o pensamento, você dá uma organizada em tudo aquilo que você falou e traz uma ideia para dizer, é isso. O que não dá é falar assim, tá, pessoal, é isso. Não, tudo bem, até pode ser é isso, mas eu tenho que ter feito uma frase que dê o fechamento e faça com que cada pessoa leve a mensagem para saber agir de acordo. Eu acho que esse é um grande ponto importante numa reunião, que difere muitas vezes de outras situações. Por quê? Porque você precisa colocar algo que a pessoa diga, ah, tá, entendi. Então, a partir daqui, eu vou ter que fazer isso ou fazer aquilo, ou então, a partir daqui, eu vou observar que eu vou dar o tempo para que ele me entregue tal coisa, e vai, então, mediando essa informação com as pessoas que receberam e que vão também ter que fazer alguma coisa com ela. Assim, você cria um fluxo de informação onde não fica aquela coisa perdida, que as pessoas saem de reuniões sem saber o que era para fazer. E olha a quantidade de gente que me diz, Cida, olha, o meu chefe, a minha chefe, é impressionante. Quando acaba a reunião, a gente tem a nítida sensação que não se chegou a uma conclusão, aquilo que precisa ser feito. E daí todo mundo sai meio perdido. Liderança, né? Quando a gente fala em comunicação e carreira, é isso, a gente tem que se preparar muito nas situações do dia a dia, para que esse esqueminha aqui também funcione numa conversa. Você vai falar alguma coisa, pode ser num almoço de família, de amigos, uma coisa bem descontraída. Observe se quando você fala demais, se você fala o que é desnecessário e se você fala com começo, meio e fim. É claro que a gente vive num mundo da impaciência, e a impaciência significa que nem todos estão interessados no que uma pessoa tem para dizer. Não, ela pode querer dizer uma coisa que é tão importante para ela, mas a pessoa que vai ouvir não está nem aí, não está interessada, já está com vontade de sair da situação. Como fazer então? Isso é uma outra situação que acontece muito em reuniões, que você tem que falar alguma coisa e a pessoa que é o teu alvo, a pessoa que precisa ouvir, não demonstra interesse. Como lidar com essa situação? Tá? Então, você preparou tudo, tá lindo aqui, você preparou teu método bolinha, com começo, meio e fim, mas a pessoa que é a endereçada para essa mensagem não está interessada. Me contem aí o que vocês fariam. Minha vontade é levantar e dizer assim, tô indo embora, tchau, fui, não é? É importante sinalizar que não está tendo a atenção necessária. Seja lá o Papa, a pessoa que estiver, não tem problema se a posição é para cima, é para baixo, é para os lados. Você pode dizer assim: olha, eu tenho aqui tal tema para abordar, você gostaria de falar sobre isso em outro momento? Você já traz a tua percepção que a pessoa não está interessada no que você está falando. E não adianta só parar de falar, Luá. Você tem que mostrar que você tem algo para falar. Olha, eu tenho aqui ainda tal tema para discutir. Você prefere falar esse tema em outro momento? Pronto, você já acordou outro. Porque a gente sempre tem a tendência de achar que os problemas na comunicação vêm só de um lado, mas não, vem de quem fala e de quem ouve. Se a pessoa que está ouvindo não tem interesse, por aí só já ameaça muito a fala. Mas aí eu digo, você tem que falar. E você me diz, mas ele não está interessado, eu já tenho dificuldade para falar, com que coragem que eu vou dizer uma coisa dessas? Com toda ela. Você se enche de coragem, mas se diz, que isso? Estou aqui querendo te mostrar uma coisa legal e você não está me ouvindo,
Tem jeito e jeito, não vai sair bufando, achando que tem que, não está me ouvindo. Você explica: "Olha, eu tenho aqui, podemos conversar num outro momento?" Pronto, vai ter uma resposta, porque é uma pergunta, a pessoa vai dizer: "Não, não, podemos conversar agora." Aí você coloca melhor a tua voz: "Bom, então é o seguinte, vou aqui expor brevemente", e já vai lá e pega carona nesse momento. Mas aí a pessoa diz: "É, talvez seja melhor mesmo falar em outro momento." Ok, quando podemos falar? Vejo com a tua secretária, vai lá e resolve isso. Mas você fechou. Entende que isso é importante? Porque isso é posicionamento. Muita gente erra por não perceber o seu próprio valor. E que essa pessoa não seja você. Não, não quero que seja. Por quê? A gente está aqui, você sabe disso. Porque o meu intuito aqui é te estimular ao máximo a rever a sua comunicação, detalhes em todos os aspectos, para que você de verdade conquiste novas oportunidades na sua carreira. E isso acontece a partir do momento que você coloca a comunicação no movimento, você começa a estruturar a sua fala de uma forma que você diz: "Estou aqui." E isso muda tudo, porque aí você vai tendo esse empoderamento, como a querida Mari falou aqui, uma aluna queridíssima, que ela já está fazendo perguntas e fica surpresa quando alguém pede a opinião dela. Mas esse sentimento de surpresa vai se transformando em algo maravilhoso, que é entender que eu posso falar aquilo que eu acredito e aquilo que eu sei, e tudo bem, e pronto, não é assim? Então, esse é o aspecto mais importante de uma reunião. É claro que tem variáveis, uma última variável que eu quero abordar aqui, antes do nosso fechamento, é que você também pode pegar uma pessoa que, além de desinteressada, ou não que seja desinteressada, é uma pessoa agressiva, que não tem a menor vontade de ouvir e, ao mesmo tempo, ela já agride, ela já rebate, ela não está. Ontem mesmo um cliente meu falou uma coisa interessante, ele falou: "Cida, eu já percebi que às vezes eu tenho um comportamento que eu preciso mudar, porque isso é horrível. Mas se alguém me faz alguma coisa, mostra assim que errou numa coisa, enfim, fez alguma coisa totalmente fora, e eu já pego uma implicância com aquela pessoa, porque eu já acho que ela não tem competência e tal. Qualquer coisa que ela falar a partir daí, eu não vou acreditar. E aí eu já vou questionando, já vou para cima dessa pessoa. Quem aqui nunca sentiu o ímpeto de fazer isso, de dizer: não acredito no que ele está falando, mas é um erro, porque às vezes você pode se tornar uma pessoa agressiva por ser impaciente e já querer interpelar o outro e não deixar que o outro termine e já vai ali duvidando. E olha, isso molda o comportamento de uma pessoa. Se você está diante, vamos pensar aqui num cenário de reunião. Se você está diante de um grupo, imagina que você está liderando uma reunião. Se uma pessoa tenta falar alguma coisa e essa opinião vem com uma voz insegura, baixinha, fraca, sem um posicionamento, já passa insegurança. Aí aquela pessoa, digamos, estamos liderando aqui, mas de forma impaciente, o que você vai fazer? Você já vai dar um jeito de não ouvir o que essa pessoa vai falar. Você já vai passar para outra pessoa, e ela, que tinha uma coisa tão bacana para dizer, não conseguiu. E, além disso, criou-se em cima dela um cenário que não tem nada para falar. Então, sair desse lugar da pessoa que não tem nada para falar é uma luta, é uma grande luta que você precisa avaliar se você não põe ninguém numa situação assim e se você também não está nessa posição. Porque a questão é essa, eu digo isso todos os dias, todos. Se você não se posiciona, alguém vai te colocar num lugar que talvez não seja o seu, que não é o que você quer ficar, que é aquele que você sente que não é você. Então, se você não se posiciona, alguém vai se posicionar no teu lugar e alguém vai te posicionar em um lugar também. Então, é essa grande atenção para as variáveis de uma reunião. Um planejamento, ele precisa acontecer porque
ele faz com que você haja com segurança. Só revisando o que nós falamos aí, o agir com segurança significa que você vai fazer um planejamento prévio da tua semana, avaliar quais são as situações que você precisa ter mais preparo, mais dedicação. Não entra só de corpo presente numa reunião, achando que você sabe tudo e que você vai de qualquer jeito. Não, é amadorismo. Nós não temos mais espaço para amadorismo na comunicação. Se você se prepara, você vai muito além, você mostra detalhes, você mostra conhecimento, você mostra cuidado e profissionalismo. E é isso que eu desejo, porque aí, com certeza, as oportunidades vão abrindo muitos caminhos na tua vida e você vai se sentindo integrado com tudo que você faz. Então, pessoal, é isso. Que bom, gostou do método Bolinha? Meu método Bolinha, Elisane, é isso. É um método muito, muito despretensioso, mas ele fica ali junto de você e você fica ali pensando, tá, como é que é isso? Eu vou ter que falar isso, isso, isso. Agora só falta coragem, eu vou lá e falo. E assim dá tudo certo. Bem, hoje eu peguei aqui minha lista de lives que ainda nós temos para falar. Amanhã eu vou falar sobre um assunto que tem muito a ver com a apresentação em público e com o jeito errado de se preparar para apresentações em público. Às vezes pelo medo, pela dificuldade mesmo de lidar com a situação, tem muita gente que decora a fala. Vocês já viram isso? Decorar uma fala? Pois muito bem. Vamos então falar sobre como não precisar decorar uma fala para se sentir segura. Na verdade, eu acho que o medo de errar é que faz com que essa necessidade de querer ter o controle 100% da situação aconteça. Só que decorar não é um caminho para isso. Na sexta-feira, para fechar essa lista de lives da série Comunicação e Carreira, depois da Masterclass, ela vai continuar, nós vamos falar sobre uma prática, nós vamos falar sobre o como não perder o fôlego na hora de falar. Esse foi um pedido que, coincidentemente, eu recebi de diferentes pessoas. Cida, fala um pouquinho sobre algum exercício, algum jeito de não ficar ofegante na hora que tem que fazer uma apresentação. Então, sexta-feira, prepare o seu pulmão, os seus pulmões, o seu coração e nós vamos trabalhar com a coordenação pneumofonoarticulatória, ou seja, nós vamos trabalhar essa coordenação da respiração com a fala. E isso acaba ajudando muito na hora de falar. E é sempre às 6h15. Então, estamos aqui já numa preparação muito gostosa para a Masterclass. E eu estou muito feliz. Essa Masterclass vai dar início aí a uma série de atividades que eu pretendo fazer ao longo do ano. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, tá bom? Então, te agradeço a participação e te espero amanhã às 18h15. Um grande beijo. Isso mesmo, Caio. Não perca nenhuma, tá bom? Nem você, Murilo. Tchau, tchau. Até amanhã.